Meus caros, bom dia, bem-vindos à televisão do dia 28 de setembro de 2023 e vamos começar com dois assuntos prévios. Primeiro, talvez o mais importante desta emissão é que eu sempre disse que este governo não ia aguentar até ao fim da legislatura, tinha mesmo prognosticado o dia das próximas eleições parlamentares europeias, o dia 9 de junho de 2024, para se realizarem eleições antecipadas em conjunto e cada vez tenho mais a certeza disso. O SNS está podre, está a acabar. Os médicos recusam-se a fazer mais horas extraordinárias, quase todos já ultrapassaram as 150 horas extraordinárias e, portanto, meus caros, o que vai acontecer é que até ao final de dezembro, e já lá iremos ali ao Montenegro, até final de dezembro nós temos isto a colapsar por todo lado. Portanto, ou o governo inventa um plano de salvação nacional, mas já percebemos que ele demora meses até pensar em reagir ao que lhe está a acontecer há anos, portanto mesmo assim ainda demora meses. Vejam o que está a passar com a habitação, vejam o que está a passar com a inflação. Ele demora um ano a perceber o que está a acontecer, toda a gente percebe, menos o governo, e depois demora outro ano a inventar um plano para que aquilo funcione. É claro que quando chegar à altura de funcionar, já as condições foram ultrapassadas 30 vezes, já a vida é outra, já o fenómeno que estava anterior já deixou de existir, já é outra coisa completamente diferente. Mas na saúde, infelizmente, isso não muda. Cada vez está pior e, portanto, o gradiente de desgraça nunca para de subir e sem mais horas extraordinárias os médicos entenderam, perceberam, descobriram que sem horas extraordinárias o SNS colapsa completamente. E esta é a primeira nota que vos quero deixar aqui. Não acredito, agora com o aumento das gripes, como é sempre normal nos invernos, com os médicos a recusarem-se a fazer horas extraordinárias, não estou a ver nenhum hospital a sobreviver. Vão ser centenas de ambulâncias à espera, centenas de macas dentro dos hospitais que não há macas para os doentes serem, enfim, mudados e, portanto, ficam as ambulâncias à espera das próprias macas que têm os doentes. As macas é que têm os doentes deitados à espera da sua vez, que pode demorar um dia, talvez dois, não sei como é que vão resolver isto, isto não tem solução nenhuma. Eu estou farto de dizer, perguntem-me soluções para o ensino, que eu tenho-as todas. Em 15 dias eu punha o ensino como deve ser em Portugal. Eu digo 15 porque demora tempo a ser publicado no Diário da República, porque era em 24 horas. Agora, em relação à saúde, da maneira que deixaram apodrecer isto tudo, não vejo forma nenhuma de se resolver o problema, a não ser com a contratação de milhares e milhares de médicos que não se querem deixar contratar. Portanto, não vamos agora dedicar este vídeo todo a isso, apenas para vos dizer que, na minha opinião, até ao final do ano nós temos o cataclismo total, não só na Madeira, aquilo na Madeira não vai durar rigorosamente nada, se não vier a iniciativa liberal salvar aquilo, não há de ser aqueles tristes do PAN que vão salvar coisíssima nenhuma, muito menos aquele ainda Presidente da Região Autónoma da Madeira. Um desastre, um verdadeiro desastre, não sei qual é o pior, se é uma coisa, se é outra. A segunda nota que vos queria deixar é que, como já devem saber, eu decidi processar o YouTube por me ter desmonetizado sem razão nenhuma. Pedi 4 vezes explicação, não me deram explicação nenhuma. Ora, eu penso que nós ainda vivemos num Estado de Direito e a Europa também é, com certeza absoluta, constituída por Estados de Direito. Pelo que o YouTube, ou seja, a ganapada, a escumalha que trata do YouTube em Portugal, não pode fazer o que quer. Portanto, eu, claro, decidi meter o YouTube em tribunal e essa ganapada, essa escumalha que são os censores do YouTube vão ter que chegar ao Tribunal Português e responder porque é que me fazem isto a mim e a milhares de outros youtubers ou utilizadores do canal que sem nenhuma razão, nem aparente, nem real, desmonetizam e outra vez até cortam o próprio canal. Essa escumalha vai ter que explicar aqui em Portugal, em tribunal, porque é que faz isso, porque a censura terminou em Portugal no dia 24 de abril de 1974. E agora vamos ao programa de hoje, que esta intervenção já foi longa. E estão mesmo a ver o que é que vai acontecer. Este amigo diz que não é não, mas diz mais coisas. Ora vamos ouvir. Ponto final. Luís Montenegro quer virar esta página depois de algumas reticências. Já tinha dito que não governava com o Chega, nem na Madeira, nem no país, porque não precisava. Ficou a dúvida. E se precisasse? E se precisasse, como agora pensa que nunca mais vai precisar,
agora vai continuar a dizer que não, que nunca mais governa. Nos próximos 453 anos, Montenegro não vai governar com o Chega. E eu posso completar a frase: nem com o Chega, nem com ninguém. Não vai governar, ponto. Essa É muito simples. Não é não. Para os dois lados? Não é não. Pois não, quer dizer que não vais governar nunca. Sem o Chega, não vais governar nunca. Ponto final. Eu não percebo, com franqueza. Não precisar e quando não precisar. Não é uma questão de não precisar, eu nem sequer coloco a questão de não precisar. Eu nunca farei um acordo político de governação com o Chega. Eu fui muito claro, aliás, tenho sido claro já desde o Congresso do PSD. Não. Só foi claro para si, porque para os jornalistas não foi, para os portugueses também não foi, andou sempre nas encolhas, foi acusado dezenas de vezes, foi até criticado pelo próprio partido por andar nas meias tintas, estava com medo, não sabia o que havia de fazer e agora pensa, quer dizer, chegou à conclusão que enquanto não estabelecer as linhas vermelhas que a comandita socialista lhe manda estabelecer, ou não fosse aquilo o PS2, não conseguirá nunca cair nas graças do povo, pensa ele, porque lhe dizem, coitado, ele é um bocado ingênuo nisto, e dizem-lhe que o Chega que é o papão, que enquanto ele não se distinguir, enquanto ele não se afastar do Chega, que nunca ganhará eleições porque o povo tem medo do Chega. Bom, mas o que dizem as sondagens e as eleições é justamente o contrário, não é? O próprio partido dele na Madeira vai coligar-se, vai aceitar o apoio de uma coisa com 3.000 votos, que é um quarto do que o Chega teve. O Chega teve 4 deputados e aquela coisa do PAN teve 1 e arrasca. Portanto, é exatamente ao contrário, mas ainda bem que ele não vê, porque assim conseguiremos o Chega chegar de certeza ao governo, mas sem o PSD. E depois somos nós que dizemos, não, com esses tipos não queremos, sabem porquê? Porque não é preciso. Não foi tão claro como tem sido nos últimos dias. As regionais na Madeira empurraram o PSD para outras latitudes partidárias. O PAN entrou no radar da governabilidade à direita. Também já foi dito pelo Presidente do PSD Madeira que não fecha a porta a essa negociação com o Partido de Iniciativa Liberal. Portanto, desse ponto de vista, não me parece que se esteja numa situação de confrontação partidária. Não, está-se numa situação de confusão partidária. A prudência manda evitar confrontações políticas. Em maio, Luís Montenegro deixou-se fotografar num almoço com o presidente da Iniciativa Liberal. Olha... O líder do PSD diz que não devem tirar-se conclusões nacionais da aliança na região autónoma e rejeita tensões com a Iniciativa Liberal. Bem, não há tensões nenhumas porque não há nada. Atraiçoou-os, primeiro almoça com eles, depois promete que vão fazer governos de coligação, depois, no final... esqueceu-se, vamos antes buscar estes desgraçaditos que eles nem sabem o que isto é e nós só precisamos de um voto, vamos deixar o Iniciativa Liberal que nos pode arranjar problemas, porque quer se queira, quer não há comparação entre a Iniciativa Liberal e aquela coisa chamada PAN, não é? Aquela coisa chamada PAN não é nada e portanto eles fazem deles o que quiserem, amarrotam-nos, deitam-nos para o lixo e pisam-nos, calcam-nos. A Iniciativa Liberal já não seria assim, portanto o Albuquerque agiu bem relativamente à desgraça que tem pela frente, mas é que isto tudo tem consequências e a principal consequência é que aquela coisa chamada PAN agora no Parlamento perdeu o seu estado de graça relativamente aos donos, que é o PS. Portanto não sei como é que vou resolver isto. O PAN desapareceu, suicidou-se de vez, mas suicidou-se em menos de um ano. Vamos ver. O líder nacional do PSD está totalmente confortável com a solução de governo e de apoio parlamentar que permite dar condições de execução do programa que os madeirenses porto-santenses escolheram. É um cromo, é um ignorante, é um tipo que parece que chegou à política ontem. Matou-se a ele, ao Albuquerque e ao PAN, mas o PAN não menos, aquilo também já não existia, não é? Se algum dia a questão se vier a colocar no panorama de eleições legislativas, nós, naturalmente, assumiremos as responsabilidades que tivermos de assumir. E vais assumir as responsabilidades todas, que é perder consecutivamente todas as próximas eleições. E eu cá tenho um dedo que adivinha e que me diz que já nem chegarás às legislativas.
penso eu de que, e mais à frente poderemos desenvolver esse assunto. Entretanto, o PAN na Madeira enfrenta problemas internos. O atual porta-voz do partido, que foi afastado de cabeça de lista às eleições, garante que o acordo com Albuquerque é ilegal. A deputada eleita assegura ter toda a legitimidade e diz também que o processo foi feito de forma transparente. Ora, ouçam isto, que isto vale a pena. Ouçam estes próximos minutos. Este vídeo vai ser muito longo, se calhar vou ter que o partir em 2 ou 3, mas ouçam esta próxima peça, que isto vale mesmo a pena ouvir. E vão ouvir coisas que nunca ouviram antes. Querem ver? Dia de ouvir os partidos no Palácio de São Lourenço, na Madeira. Mónica Freitas chega e apresenta-se em nome do PAN. Joaquim Sousa chega e apresenta-se em nome do PAN. Mas vamos lá ver. Alguém nos disse a nós que havia um confronto entre a candidata número 1 e este, que afinal foi preterido pela dona do PAN, a dona do PAN aqui no continente. É que ele vai contar a história. É melhor ouvirmos a história. E o problema é este. Eu sou o porta-voz do PAN. Eu sou a deputada eleita. A estabilidade governativa na Madeira parece ter sido alcançada. Parece, porque para o porta-voz do PAN pode deixar de existir. É que o acordo que a garante e que já está no papel não foi assinado por si, mas sim por Mónica Freitas. O acordo foi assinado com toda a legitimidade das pessoas que tinham esse poder para o fazer. Como? Uma deputada, embora eleita, nem sequer tomou posse, tem legitimidade para fazer o quê? E olhem, são os deputados que assinam os acordos pelos partidos? Ou são os organismos internos do partido? Neste caso, a distrital ou, neste caso, a regional, porque estamos a falar de eleições regionais. Mas vamos continuar a ouvir. Nós sabemos e já admitimos que o Joaquim Sousa continua ainda a ser o porta-voz regional, mas que são questões a nível interno, que já estão a ser tratadas há algum tempo. Portanto, vai ser afastado. E falam do Chega, que tem purgas. Do PAN ninguém fala. Também não há nada para falar, a verdade é essa. É uma usurpação de funções por parte de alguém que certamente está entusiasmado por ter sido eleita deputada e por ter o apoio da líder nacional e que ontem anunciava em conferência de imprensa ter assinado um acordo. O desacordo não é de agora. Joaquim Sousa foi substituído por Mónica Freitas enquanto cabeça de lista por divergências com a direção do PAN. Tentou anular a candidatura do partido, pretensão negada pelo Tribunal Administrativo e Fiscal da Madeira. Mas quanto a este acordo, garante que é ilegal. Espera lá. Tentou que o PAN não conseguisse ir a eleições. Mas algum de nós ouviu dizer alguma coisa parecida com isto? Ouvimos relativamente ao Chega. Havia um maluco de um militante qualquer e havia uma maluca de uma ex-militante qualquer e havia mais um amigo que quiseram evitar que o Chega fosse a eleições. Não conseguiram. Bom, mas isso encheu os telejornais durante várias semanas. Então, até estávamos à espera do dia 4 para saber o que é que o Tribunal Constitucional iria dizer, se o Chega poderia concorrer ou não. Todos nós nos lembramos disto, foi há pouco tempo, ainda não foi há um mês. Mas o que eu pergunto é o seguinte: alguém alguma vez disse nas televisões, rádios ou jornais que as eleições, ou melhor, a candidatura do PAN às eleições da Madeira também tinham sido impugnadas? Alguém vos falou disso? Vocês alguma vez ouviram falar disso? Não ouviram, mas aconteceu. Exatamente a mesma coisa que aconteceu no Chega, aconteceu no PAN. Uma diferençazinha apenas, coisa mínima. O Chega abria os telejornais, todos os dias falava no Chega, para ver se o Tribunal Constitucional, por alguma, influência divina, conseguiria fazer com que o Chega não fosse a eleições. E nem uma palavra nunca se ouviu sobre a mesma situação do PAN, que também estava sob fogo deste líder regional, ainda não foi substituído, o tal Joaquim Sousa, que pelos vistos também recorreu junto do tribunal para que o PAN não fosse a eleições na Madeira. Alguém ouviu falar disto? Não. Chama-se isto lixo, meus caros. Lixo. Jornalixo. Portanto, estamos a fazer o contrário. Portanto, primeiro assinamos e depois é que os comissários nacionais vão assiná-lo. Mas quem é que deu legitimidade? Mónica Freitas tem procuração de Inês Sousa Real para passar por cima da Comissão Política Regional? A Comissão Política Regional foi apagada, já não existe. O partido é o quê? Passou de PAN, Pessoas, Animais e Natureza, para PAN-SA. PAN-SA.
PAN SA, foi muito rápido, não se percebeu muito bem. Ele pergunta se o PAN passou a PAN SA, Sociedade Anónima. Portanto, uma propriedade da Inês Sousa Real e de mais 2 ou 3 amigas. Bom, realmente isto faz todo sentido com a minha pergunta, porque esta moça, apesar de ter sido eleita, ainda não tomou posse. No momento presente, ela não tem legitimidade, porque não pertence aos órgãos dirigentes, não é presidente daquela coisa chamada PAN, ela não pode assinar nenhum tipo de acordo com ninguém. Não tem legitimidade para isso, tem tanta legitimidade como eu ou o meu visualizador, o meu seguidor que me está a ver neste preciso momento. Portanto, aquilo é bola. Podemos dizer, mas foi a Inês Sousa Real que assinou o acordo. Mas não foi a Inês Sousa Real que assinou o acordo. Foi mesmo esta mocinha, esta moçoila que se fartou dizer mal do PSD toda a vida lá nos seus podcasts, não é? Parece que é uma extremista do pior que há. Aliás, aquilo é tudo fanatismo, não é? Estas coisas, esta coisa do PAN, isto é fanatismo de manhã até à noite, é o PAN e Livre. PAN e Livre é só o partido, PAN e Livre. Qual deles o mais fanático, a gente não sabe. Só que a gente pensava que esta coisa, que ninguém sabe o que é, era uma coisa tipo esquerda, tipo, sei lá, uma coisa sem jeito nenhum, não é? Mas que seria mais de esquerda. Afinal, não chegamos à conclusão que se coliga com o PSD, pelos vistos também é de esquerda, mas o PS não lhe vai perdoar. Mas continuemos. Foi nada feito à revelia do desconhecimento de quem efetivamente tinha. O próprio acordo determina que há uma retificação da representação partidária e nós estamos a seguir todos os procedimentos formais. Com a ratificação esta quarta-feira e que é mais um dado na quesilha interna que ameaça pelo menos fazer estremecer o acordo que garante a governação a Miguel Albuquerque. Pois, mas não há acordo nenhum. O acordo que é uma coisa escrita num papel que se pode deitar fora. Pode-se fazer qualquer coisa com aquele papel. Resta saber o que tem a dizer o PSD. O PSD tem pouco a dizer, a não ser que quer governar à força toda, seja como for. Se fosse o Partido Nacional Socialista, mais conhecido como Nazi, que fosse eleito, ele também governava com... Não pode governar com o Chega não, mas com o Partido Comunista pode, com o Partido Ultracomunista, Berloque da Canhota, também pode. E se houvesse um partido mais à direita, e há, só que não elege ninguém mais à direita do Chega, também faria. Com o Chega é que não. Portanto, temos que traçar as linhas vermelhas, que é para termos a certeza que o PSD nunca mais chegará ao governo. Mas ainda bem porque assim os eleitores podem escolher em consciência. Já sabem que o PSD nunca se coligará com o Chega, ok? Portanto, votar no PSD é voto perdido, ao contrário do que eles dizem. Porque o PSD já aprovou. Ainda ontem saiu mais uma sondagem que nunca consegue chegar nem sequer ao PS. E por muito que diga que não quer o Chega, isso não adianta nada. Continua a não descolar nas sondagens. Continua a não passar os 30, agora tem 28 ou 27, cada vez tem menos. Tem muito menos do que tinha quando foi as últimas eleições. Como é que é possível que um governo socialista a fazer tanta calinada por dia, com os 13 demitidos, mais aquelas broncas todas no Ministério das Obras Públicas, Infraestruturas, e essa porcaria toda, com esses galambas, com esses Maseratis, com essa coisa toda, com o Cabrita, vocês lembram-se disto? E mesmo assim o PSD não consegue lá chegar. Isto é para rir, só pode ser para rir. Portanto, meus caros, ainda bem que o Montenegro diz que não quer nada com o Chega, porque assim todos os eleitores que tivessem mínima dúvida perceberam já que não há nada a fazer. Tem que se votar no Chega, porque o PSD não vai lá nunca. É inacreditável isto, não é? Mas ele é que decidiu assim, decidiu suicidar-se, olha, não vai lá sozinho, nunca vai. Portanto, vai sempre dar a vitória ao PS. O que há a fazer é votar no Chega e mais nada, e esperar que o Chega consiga a maioria absoluta. O acordo político na Madeira foi debatido na Assembleia da República, com Inês Sousa Real a dizer que o PAN aceitou o acordo porque não vira as costas aos madeirenses e porque quer travar a agenda do Chega. Quando uma coisa que eles dizem que é um partido, mas aquilo não é nada, não é? Mas pronto, eles dizem que é um partido, continuam a dizer isto. O seu objetivo é travar a agenda do Chega, está tudo dito. Quer dizer, o objetivo de um partido é travar o crescimento do outro. Mas como é que um deputado trava o crescimento de 4? Como é que uma coisa que tem 2% trava o crescimento de um partido que já vai com cerca de 14%? Mas isso é de gente doida. Pois é, realmente aí estamos todos de acordo. Inês Sousa Real é, por estes dias, uma líder ocupada. É a distância que gera a oposição interna que não alinha no bailinho com o PSD e o CDS na Madeira. Perante os outros partidos, faz a defesa do acordo. O PAN recusou um acordo de governação, mas
tem efetivamente o acordo de incidência parlamentar porque não virar as costas aos madeirenses ao invés de corrermos na pista de ver quem grita mais alto, porque essa pista já está preenchida. Estão reunidas todas as condições para que o acordo parlamentar seja um acordo de sucesso. Bem, a corrida da gritaria está a ganha pela própria Inês Sousa Real. Ninguém grita mais alto do que ela, e ela tem razão. PSD e PAN de mãos dadas, um entendimento que muitos estranham. Há um acordo entre um caçador e o Partido dos Animais. E é mesmo. Só que o caçador é realmente o PSD, mas não vai caçar grande coisa. Isto é uma caça muito, muito, muito fatela. Cá vai haver quem se vai dedicar mais à jardinagem. Na boca também morre o paz. É verdade, quem mordeu o anzol, o paz que mordeu o anzol, foi aqui também o PAN. Eu estaria mais preocupada, no caso da senhora deputada, é na honra da sua própria bancada, em cumprir a palavra que também deu, não só ao PAN, mas a outras forças políticas, quando andamos a negociar aqui o Orçamento de Estado. E assim está a dar a mão à subjugação do poder político, à predação dos recursos naturais e à destruição da ilha. Há um governo que olha para a Madeira como um resort de luxo. Metade é resort de luxo, a outra metade é um antro da droga e da subsidiodependência. Não é bem só um resort de luxo ao Mortágua. Como encaram o facto do seu partido na Madeira estar refém de uma extremista ou de um extremista animalista do PAN? Extremista animalista do PAN. Muito bem perguntado, Jorge Galveias, muito bem perguntado. É só extremistas, é só fanáticos e depois querem estabelecer linhas vermelhas à volta do Chega. Os maiores fanáticos que eu conheço naquela Assembleia da República, aliás os únicos, são os da esquerda, extrema esquerda e esta coisa chamada PAN. Eu pensava que ia ter um papel preponderante. Gravar aquela que é a agenda arcaica, bafienta e conservadora do Chega. É uma metralhadora falante, mas não diz nada de jeito. Probabilidades, e há improbabilidades, que são iguais em qualquer parte do território nacional. Aquilo que o PSD espera é poder contribuir com o contributo do deputado da Iniciativa Liberal. A Iniciativa Liberal e o PAN já chegaram à Madeira. O partido Inês Sousa Real faz a estreia em várias frentes. Em várias frentes, embora tenha sido aqui apanhada de costas. Bom, meus caros, o charco, o pântano, como diria Gugu da ONU, é este. Não há solução para isto na Madeira. Estamos mais ou menos no mesmo ponto de Espanha. O fim do socialismo. O fim do socialismo tinha duas hipóteses, ou seria uma guerra, felizmente que não, ou seria por via parlamentar. Por via parlamentar demora um bocado de tempo porque eles estrebucham até morrer. Eles perdem as eleições todas, mas depois andam ali a cozinhar umas geringonças para se manterem no poder. Quem inventou isto foi António Costa em 2005, como sabem. O Cavaco Silva exigiu o papel assinado. Agora já nem se exige nada. Este que lá está agora, este Presidente da República que lá está agora, não exige nada. O papel dele é um papel, como nós todos vemos, um papel que podia estar bem assim a ser desenvolvido numa casa de espetáculos, mas é o que há. Portanto, em Espanha não há solução, em Portugal e na Madeira, começando pela Madeira, também não há. Ninguém acredita que aquilo vá durar meses. Ninguém acredita que dure meses, quanto mais anos, quanto mais uma legislatura. Portanto, aquela mocinha é completamente fanática, esta é outra, o outro que lá está, não sei, foi posto a andar, é porque não deve ser assim tão fanático, e portanto, tínhamos realmente uma queixa no Tribunal da Madeira, no Tribunal Administrativo e Fiscal, ninguém falou nisso, ficámos agora a saber, por causa destes desentendimentos, quando as comadres se zangam é que sabem as verdades. Nunca nos foi dito por nenhum órgão de comunicação social que houvesse estes problemas no PAN, na Madeira, e que houvesse alguém que ainda por cima, reparem, não é um militante anónimo, como aconteceu com o Chega, não, é o porta-voz regional da Madeira, portanto o número 1 do PAN na Madeira, quem tentou impedir que o PAN fosse a eleições. Algum de vocês ouviu isto? Não. Eu só ouvi hoje, por isso estou a fazer um vídeo a esse respeito.